Amigos e amigas, nesta sexta-feira, dia 16 de abril, nosso Evangelho está em João capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos hoje a leitura, a reflexão do capítulo 6 de São João. Estamos na primeira parte, a parte do sinal. O sinal iniciado por Jesus em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho, o melhor vinho daquela festa de bodas. Agora Jesus realiza um outro sinal, o sinal dos pães multiplicados e partilhados, de tal maneira que todos ficam satisfeitos e saciados. Mas esse sinal da multiplicação e partilha dos pães só foi possível porque no meio daquela multidão, os que possuíam os pães e os peixes não foram egoístas. Não tiveram o temor que muitas vezes nós temos. Eu tenho, mas se eu der para alguém, se eu repartir com alguém, eu vou ficar sem nada. Às vezes nós temos esse temor. E por causa desse temor, nós nos fechamos no nosso egoísmo e não partilhamos. E quanto menos nós partilhamos, mais nós teremos pessoas necessitadas. Quanto mais nós partilharmos, menos teremos necessitados. Se no mundo há esse abismo tão grande entre ricos e pobres, entre aqueles que possuem alguma coisa e aqueles que nada têm, é porque o egoísmo impera. É porque ainda não abrimos a mão sem medo de partilhar, na certeza de que Deus, na sua divina providência, não vai deixar nos faltar nada. Às vezes nós tememos isso. Olha só a sensibilidade de Jesus, e o evangelista João nos coloca no contexto. Jesus realiza aquele sinal da multiplicação e partilha dos pães no contexto da Páscoa, a festa dos judeus. Diz o evangelista: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus já toma logo a providência. Pede que todos se assentassem na relva, naquela grama verde. Jesus faz daquele local ali, daquele gramado, Jesus faz uma verdadeira mesa de refeição, onde todos assentados com dignidade têm acesso ao alimento que ele oferece. Após dar graças a Deus, manda que os discípulos distribuíssem. Todos comem, e há um detalhe: comeram tanto quanto queriam, isto é, comeram até ficar satisfeitos, até ficar saciados. E ainda houve uma sobra. E o alimento abençoado é alimento sagrado, por isso não pode desperdiçar.
Jesus dá uma ordem para que os discípulos recolhessem aquilo que sobrou. E nós também deveríamos aprender a não desperdiçar, a não jogar fora, a reconhecer que todo alimento é sagrado, que é o alimento que nos sustenta. Se todo alimento é sagrado, todas as pessoas deveriam ter acesso a este alimento sagrado para se manter, não só fisicamente, mas também na sua dignidade, na sua integridade enquanto pessoa humana. O sinal de Jesus teve uma força tão grande, foi tão eloquente, que muitos já queriam proclamá-lo como profeta, que muitos já queriam bajulá-lo, já começam até a falar, opa, agora nós estamos feitos, agora nós temos quem vai nos dar pão, quem vai nos dar as coisas materiais na hora que nós necessitarmos. Mas Jesus depois vai corrigir tudo isso e vai explicar qual o verdadeiro sentido daquela multiplicação dos pães. Nos evangelhos que nós vamos ouvir de agora em diante, nós teremos cada vez mais uma explicação de Jesus para mostrar que o pão verdadeiro é Ele, pão vivo descido do céu para nos alimentar. Mas para isso, somos chamados a viver a partilha e não o egoísmo. Você, meu amigo, minha amiga, o que na sua vida pode ser partilhado? O que na sua casa pode ser partilhado? Olha lá no seu armário, no seu guarda-roupa. Olha lá na sua verdadeira sapataria. Olha o que você pode partilhar. Tem muita gente necessitada. E agora que a pobreza aumenta mais ainda no nosso país, infelizmente a pandemia deixa também esse grande vazio, a miséria crescendo, tanta gente necessitada, tanta gente precisando. Vamos ouvir o conselho de Jesus. Dai vós mesmos de comer. Então vamos, de fato, abrir as nossas mãos, abrir o nosso coração, escancarar a porta do nosso interior e vamos partilhar. Muita gente precisa do pouco que você tem para partilhar. Oremos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, desça sobre os pobres, famintos e necessitados, desça sobre os ricos, para que tenham seu coração aberto, suas mãos generosas possam partilhar a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós.